Eu convido você a acompanhar a leitura na carta de Tiago, o capítulo 2, hoje. Só para lembrar, nós estamos numa sequência de reflexões em torno ou baseadas na Epístola de Tiago. E hoje nós lemos o capítulo 2, os versos 1 até 13. Proibida a acepção de pessoas é o título que está em algumas Bíblias. Assim diz Tiago: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você, fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação? Fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Até aqui, a leitura da carta de Tiago, capítulo 2. Pode ser bastante importante e interessante para você que talvez está se encontrando com a gente hoje pela primeira vez, o fato de que nós estamos trilhando uma série de reflexões em torno da carta de Tiago, e nós já tivemos 2 encontros baseando no capítulo 1 de Tiago, e a gente está percebendo o quanto essa carta de Tiago é uma carta profundamente prática. Tiago é extremamente prático, ele fala de coisas muito práticas da fé, no sentido de dizer como vive uma pessoa cristã na prática. Quais são as características que são perceptíveis claramente numa pessoa que anda com Jesus? É disso que basicamente Tiago trata. E na sequência que nós temos andado, no primeiro encontro, nós vimos que a primeira característica que Tiago dá para a pessoa cristã é de que essa pessoa cristã vive tribulações, mas vive e experimenta tribulações com perseverança, não como quem é desanimado e destroçado por qualquer tribulação. Mas o cristão que anda com Jesus atravessa as tribulações sempre com boa esperança, porque sabe quem está trilhando com ele as tribulações e sabe o quanto este Deus e Senhor é poderoso para pegar tribulações e torná-las em algo positivo, útil, motivo de bênção para aquele que passa pelas tribulações ou por outros que ainda passarão por tribulações.
A segunda característica prática que nós vimos em Tiago é que um cristão tem um relacionamento com a palavra de Deus. O cristão tem um relacionamento com a palavra de Deus. Não existe cristão que não tenha um relacionamento com a palavra de Deus. Se você que está me ouvindo se considera cristão, mas não tem por hábito frequente ler ou meditar ou pensar ou escutar as palavras do livro de Deus, eu convido você a repensar os seus conceitos sobre o que significa ser cristão. Porque Tiago diz assim: aquele que é cristão nasce da palavra, submete-se à palavra e pratica a palavra no seu dia a dia. A terceira característica que Tiago dá para o cristão, nós vemos hoje. Ele é alguém que vive imparcialidade na família da fé. O texto do capítulo 2, a primeira metade do capítulo 2 que lemos hoje, trata exatamente sobre isso. E eu quero convidar você a trilhar esse assunto, imparcialidade na família da fé, por 3 perspectivas. A primeira delas, nós vamos ver quem somos. Tiago vai dizer, somos irmãos. A segunda coisa, Tiago vai dizer como somos. Somos imparciais. E a terceira, por que somos? Por causa da misericórdia. Esse é o roteiro da nossa reflexão nessa noite. Quem somos, como somos, por que somos. Quem somos? Vejamos o que diz o primeiro versículo. Uma palavra que pode passar desapercebida por nós. Tiago diz, meus irmãos, como crentes em nosso Senhor, em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença, acho que é entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Ele chama os cristãos de irmãos. E por trás dessa palavra aparentemente inocente está uma declaração importante que nós precisamos lembrar. O cristão, como crente em Jesus, está mergulhado em Cristo. E mergulhado em Cristo faz parte da natureza divina, faz parte da família de Deus. E é assim que um cristão começa a se entendendo no mundo. Ele não é um dos filhos de Deus mais preferidos do que outros. Ele é um dentre muitos irmãos, é uma entre muitas irmãs. Alguns de vocês já tiveram o privilégio de ter filhos, e mais de um. E vocês devem mais ou menos saber, quem já teve mais de um filho, como às vezes é difícil lidar com os filhos, quando são mais de um, de tal maneira que um filho ou filha não se sinta menosprezado em relação ao outro. Eu venho de uma casa onde éramos 3 filhos. E eu lembro como era difícil para os meus pais lidarem toda vez que os filhos ganhavam algum presente. Porque nós, 3 meninos, olhávamos sempre comparando o presente de um com o de outro. Nós tínhamos um registro histórico na nossa mente sobre os presentes que pai e mãe tinham dado. E a gente sempre ficava comparando se o presente do outro era melhor do que o que eu tinha recebido. Filhos estão sempre muito atentos e pais geralmente estão muito atentos. Mas quem tem um coração saudável de pai ou de mãe sabe que é uma luta e a gente tem no coração essa questão de que os filhos são iguais. Quando a gente pensa isso em termos de Deus, nosso Pai Celestial, nós precisamos saber exatamente disso. O Senhor Deus não faz acepção entre filhos e filhas. Todos têm exatamente o mesmo valor e a mesma dignidade. Deus não tem alguns filhinhos mais queridos e outros menos queridos. Deus não tem algumas filhas mais queridas e mais brilhantes e outras menos brilhantes e menos importantes. Deus não trata assim com seus filhos. E nós precisamos considerar-nos assim. Somos família da fé, filhos e filhas de um mesmo Pai, que considera todos igualmente. A segunda pergunta é como somos? Quem somos? Como somos? Somos imparciais. Justamente porque Deus não faz diferenciação entre uns e outros. O texto do versículo 4 nos diz... É claro que Tiago apresenta uma situação específica, apenas uma para tratar do assunto, mas certamente há outros, né? Ele diz, se entrar alguém rico e ao mesmo tempo alguém pobre, e vocês derem preferência para o rico, mais atenção, e menos atenção para o pobre, será que vocês não estão fazendo discriminação? E será que vocês
não estão fazendo julgamentos com critérios errados, é o exemplo prático que Tiago dá. Mas existem outros exemplos que às vezes podem acontecer no meio da família da fé. De pessoas que acharem que são mais importantes do que outras porque têm mais história de participação na vida de uma igreja ou na vida de uma comunidade. Do tipo assim, gente pensar assim, mas eu sou membro da igreja luterana há 55 anos. E o que essa pessoa que é membro da igreja luterana há 10 anos está querendo dizer? Não pode. Eu que sou mais velho na igreja luterana mando mais. Às vezes, se pensa que pessoas em cargos ou em funções na igreja são mais importantes do que outras. Ou se pensa que algumas profissões são mais importantes do que outras. Tiago dá apenas um exemplo aqui do rico e do pobre, porque é uma com a qual nós facilmente conseguimos nos relacionar e imaginar como seria. E, vamos dizer, nos causa um pouquinho de estranheza, né? Quando Tiago diz isso, a gente logo consegue dizer, não, tá certo, não tem como fazer, não pode fazer isso. O foco da crítica de Tiago é a diferença que se faz. E é sabido que no mundo que nós vivemos, acontece o julgamento parcial em vários e vários lugares. Pessoas são discriminadas no mundo que nós vivemos. Eu suspeito que cada um de vocês que estão me ouvindo agora deve ter no seu histórico pelo menos uma experiência, ou em que você viu, ou em que você foi vítima de algum comportamento discriminatório. Em que você foi talvez discriminado, ou se sentiu menorado, porque uma outra pessoa estava melhor vestida que você, tinha maior grau de instrução, quem sabe, ou sabidamente tinha mais dinheiro na conta que você, ou no bolso que você. Volta e meia a gente até vê videozinhos de histórias interessantes de um ricaço que foi numa loja vestido de maltrapilho para comprar um carro importado e o vendedor enxota ele. De repente ele volta a mesma pessoa, agora sim com trajes, para comprar um carro importado. E aí quando o vendedor se desabrocha para o ricaço para tentar vender o carro e ganhar sua comissão, o ricaço diz, bom, eu entrei antes como mendigo, tu não quis me atender, agora eu não vou comprar esse carro de você. Alguns de vocês já viram isso. O mundo em que nós vivemos tem isso. Tiago está dizendo que existem critérios errados. E é interessante a gente perceber que nesse versículo 4, quando Tiago pergunta, vocês não estão fazendo julgamentos com critérios errados? A palavra errados é uma palavra grega chamada pôneros, que não significa apenas errado, significa maligno, significa mundano, significa idólatra. Sim, porque se você pensa nesse exemplo específico que Tiago tratou aqui, que ele trouxe do rico e do pobre, a gente precisa lembrar, nós vivemos num mundo em que a riqueza gera idolatria. E há muitos que idolatram riqueza. E o pensamento por trás da idolatria da riqueza que nos faz preferir umas pessoas às outras, muitas vezes é essa. Eu vou tratar melhor o rico, porque quem sabe da riqueza dele sobra um pouquinho mais para mim, porque eu também estou correndo atrás de riquezas. Então, tratar pessoas mais ricas com deferência na igreja significa dar respaldo para a idolatria do dinheiro e da riqueza. E é por isso que Tiago diz, vocês estão fazendo julgamentos errados, vocês estão usando critérios malignos e idólatras na diferenciação, na parcialidade com que vocês usam, que isso não deve acontecer entre vocês. É interessante a gente perceber, gente, que essa história de o nosso mundo usa critérios errados. Ao mesmo tempo que o nosso mundo tenta afirmar critérios bons. Você já ouviu falar em direitos humanos? Direitos humanos ou direitos iguais é um valor da nossa sociedade, nem sempre praticado, mas sempre bastante presente. Sabe de onde vem isso? Vem do cristianismo. Vem da Idade Média. Nem sempre foi assim na sociedade moderna, no nosso mundo, que direitos iguais foi um valor importante afirmado por todos. Se você olha bem para trás, lá nos tempos dos gregos, Aristóteles, por exemplo, era alguém que afirmava que, olha, tem pessoas que nasceram para ser escravos e tem pessoas que nasceram para ser donas do pedaço. Aristóteles dizia isso.
A cultura do nosso mundo passou a mudar um pouco quando, lá na Idade Média, alguns juristas cristãos estavam refletindo sobre as afirmações da Bíblia a respeito do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. E estes juristas lá da Idade Média começaram a dizer: não pode ser assim. Se é assim que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, então todos têm que ser iguais. Esse é um valor profundamente cristão semeado no mundo que nós vivemos. Se o nosso mundo não consegue praticar isso sempre, é uma questão. Mas nós cristãos precisamos levar muito a sério essa questão dos direitos iguais, porque ela nasce de uma compreensão nossa de que todos somos criados à imagem e semelhança de Deus. Agora, existe uma outra questão que a gente precisa lembrar, e eu faço questão de pontuar aqui hoje. Eu peço que você tenha paciência comigo, porque é importante a gente dizer. Tiago está dizendo, olha, não pode haver parcialidade, não pode haver preferências dentro da família da fé. Mas isso não significa abrir mão do que eu chamo de critério de seletividade para a liderança na igreja. Aqui eu quero chamar a atenção a vocês, cristãos, discípulos e discípulas de Jesus. Direitos iguais na igreja não significa abrir mão da seletividade para a liderança. Cristãos sempre se entenderam e devem continuar se entendendo como iguais. Mas nós precisamos fazer o exercício de olhar para a história da Bíblia e perceber, reconhecer que em toda a história da Bíblia, Deus escolhe pessoas para si, aproxima de si, capacita, Ele lhes dá a incumbência de liderar. Foi assim com Moisés, não foi? E você lembra que Moisés tinha dois irmãos, um irmão e uma irmã, Arão e Miriam? Miriam e Arão e Moisés eram iguais em valor, em dignidade. Mas Deus escolheu Moisés para ser o líder. No dia em que Arão e Miriam confundiram direitos iguais com o exercício da liderança e começaram a dizer, nós também queremos ser líderes como Moisés. Deus ficou muito bravo com Arão e Miriam ficou doente, até que Moisés intercedesse por ela. Nós temos vários outros exemplos de seletividade para a liderança. Deus escolhe pessoas, atribui-lhes uma capacidade específica para que liderem o povo. O mesmo critério continuou valendo nos dias de Jesus. Jesus tinha uma multidão de seguidores. Havia muitos discípulos, mas ele chamou para si 12, que ele depois chamou de apóstolos. E quando a gente lê com um pouco mais de cuidado os evangelhos, a gente vai perceber que dentre estes 12 discípulos, Jesus tinha 3 que eram um pouco mais próximos de si. Pedro, Tiago e João, do grupo dos 12, eram os que estavam mais próximos. Jesus usou seletividade para a formação de líderes. E estes apóstolos praticaram este mesmo critério mais tarde, depois que Jesus morreu e ressuscitou. Nós percebemos Pedro aproximando João Marcos de si. O evangelho de Marcos que nós temos na Bíblia hoje existe porque Pedro pegou Marcos para perto de si e transmitiu para Marcos as histórias que Pedro tinha ouvido e visto com Jesus. Pedro usou do critério de seletividade para formar líderes que sustentariam e liderariam e abençoariam a igreja mais tarde. Barnabé tomou Paulo consigo e formou Paulo o líder que Paulo foi. Paulo tomou consigo Timóteo, Tito e na cidade de Éfeso outros 12 que ele discipulou na escola de Tirano. Está lá em Atos capítulo 19, se você quiser olhar. O apóstolo Paulo, que pegou Timóteo debaixo do braço para formar em Timóteo um líder na igreja, incumbiu Timóteo com essas palavras. As palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros.
E ainda no livro de Timóteo, capítulo 3, Paulo dá uma relação para a igreja das coisas que são importantes estarem presentes na vida daqueles que começam a liderar a igreja. Ele fala de bispo aqui, mas bispo é supervisor, a gente pode entender como líder. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, que é a liderança, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. São palavras de Paulo falando sobre a seletividade da liderança. Então, uma coisa é a igualdade entre todos os membros, todos têm o mesmo valor. Mas quando toca para cargos, para funções de liderança, na igreja de Jesus, se diz, olha, vamos observar. É por essa razão, por exemplo, que a nossa igreja, a igreja luterana, investe pesadamente na formação de seus pastores. E um pastor é primeiramente capacitado na arte de conhecer e de ensinar. E depois ele é treinado, capacitado, mentoreado também nas questões pessoais, de caráter. E na nossa história a gente sabe como é que muitas vezes quando um pastor não consegue desenvolver, ou um candidato a pastor não consegue desenvolver as qualidades e as competências adequadas para liderar uma igreja, ele sofre, a igreja sofre. Quando a gente trata de funções de liderança na igreja, para presbíteros, por exemplo, a mesma coisa tem que acontecer. É preciso estar numa caminhada de discipulado, de formação, de treinamento. Então, isso posto, eu quero ir com vocês para a segunda parte. Eu só queria ainda dizer, nessa questão da imparcialidade, gente, é interessante a gente perceber, todos são iguais. E a gente deve cuidar muito, agora tu vai ter que tirar a imagem ali, a gente tem que cuidar um bocado com alguns vícios que há na igreja cristã, de pensar que alguns valem mais do que outros. Ou porque são mais bonitos, porque descendem de uma família, ou porque há anos exercem cargos e funções, ou porque têm melhor instrução, ou porque vêm de uma determinada região, uma determinada cidade, uma determinada comunidade, e por isso são melhores do que outros. Não, não pode ser assim, é o que o Tiago está dizendo. A carta de Tiago nos diz, olha, cuidado com a parcialidade dentro da igreja. Liderança é uma coisa. Os líderes são servos e eles até se colocam na situação de iguais. Mas há que cuidar para não pensarmos que uns valem mais do que outros, que uns têm mais dignidade do que outros, ou que a opinião de uns vale muito mais do que a de outros. Nós somos irmãos e irmãs de um Pai que valoriza-nos igualmente. Por isso nós praticamos imparcialidade, porque experimentamos misericórdia. Os últimos versos desse trecho, Tiago diz assim, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Aqui Tiago está dizendo, olha, se você comete parcialidade, você também está se tornando. E a gente precisa se encontrar nesse texto e perguntar para nós mesmos, quantas vezes nós já tratamos pessoas com parcialidade? Por mais que tenhamos dentro de nós um princípio bem afirmado, eu não trato as pessoas com diferença. Olha bem para a tua história. Olha bem para a tua história. Olha bem para si mesmo. Talvez as vezes em que você achou que a sua opinião valia mais do que a de outra pessoa, apenas porque você estava há mais tempo na igreja. Tiago diz, no fundo, cada um de nós estava em dívida com a lei.
no fundo, cada um de nós é encontrado ou foi encontrado em dívida com a lei. E por isso foi encontrado carente de misericórdia. Porque se a gente imaginar sem fazer boniteza, desculpe a expressão ruim, sem pintar, colorir ou tornar mais bonito, se a gente imaginar um mendigo entrando na igreja, mas imaginar um mendigo daqueles cuja roupa fede a xixi e cocô, que está com a barba mal feita, o cabelo todo inosado. E se você imaginar que essa pessoa perto de você te causa asco, nojo, então você tem um bom começo para compreender como você foi encontrado por Jesus. Porque quando Jesus te encontrou, você não estava com roupas finas, com anel de ouro no dedo, nem nada desse tipo. A imagem real do rico e do pobre nos convida a pensar na imagem espiritual de cada um de nós. Nós fomos encontrados por Jesus sujos, imundos, fedorentos, espiritualmente falando. E Ele não disse para você, senta ali no chão. Ele não disse, fica do lado de fora, porque quando você está muito perto de mim, fede, isso me faz mal. Ele não fez isso com você. A misericórdia de Jesus te abraçou. Você recebeu misericórdia. Você foi acolhido na família de Deus. Você recebeu um banho regenerador do Espírito Santo. Você recebeu um anel de ouro no dedo que simboliza a tua filiação, o teu pertencimento inquestionável a essa família do Deus vivo. Você recebeu misericórdia. Então quem é você para não exercer misericórdia com os teus iguais? Quem é você? E é por isso que Tiago termina dizendo: será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não exerceu misericórdia. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Por que a misericórdia triunfa sobre o juízo? Porque Jesus, a sua misericórdia, triunfou sobre você. E por isso, você pode tratar com misericórdia todos os outros que você encontrar pelo caminho e todos aqueles que estiverem ao seu lado, participando com você da família de Deus, como seus irmãos e suas irmãs. Desta misericórdia, nós testemunhamos nessa noite quando celebramos a ceia do Senhor. Recebemos o pão da vida, recebemos o sangue de Jesus que foi derramado por misericórdia de ti. Que participar da ceia faça você lembrar de quem você era, de quem você agora é e por que você pode tratar as pessoas com imparcialidade. Amém.